Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste EA. Eu sou a professora Bianca Rocha, professora de Sociologia. Sou do sexo feminino, tenho 45 anos, sou branca, tenho olhos claros, cabelo loiro e comprido. Uso óculos de grau e tenho estatura mediana. Para a nossa aula de hoje, eu estou trajando uma calça preta, uma camisa polo preta e um tênis na cor branco e preto. As nossas aulas se passam no estúdio de televisão e, caso haja necessidade, faremos uso da tela interativa. E o tema da nossa aula de hoje é o conteúdo do SIS2, Padronização Cultural e Consumo Global. Quando a gente pensa nesses dois termos, padronização cultural e consumo global, eles fazem parte do quê? Da indústria cultural. E quando a gente fala dessa indústria cultural, ela foi um termo criado por dois intelectuais, Theodor Adorno e Max Horkheim, quando esses intelectuais fizeram parte da Escola de Frankfurt, que era um instituto de pesquisa social em que se estudava e analisava a sociedade. E ao observar essa indústria cultural, esses dois intelectuais começam a traçar algumas considerações e características sobre essa indústria cultural. Mas primeiro eu preciso entender quem é essa indústria cultural. São as grandes marcas, as grandes lojas, as grandes multinacionais. E como toda indústria, essa empresa, ela quer o quê? Ela visa o lucro. Ou seja, o que é que ela faz? Ela pega o contexto cultural e artístico e transforma em uma mercadoria, porque essa mercadoria precisa ser vendida para gerar o lucro para essa indústria. Vamos analisar as características rapidamente dessa indústria cultural. Primeira característica: padronização cultural. O que é isso? É quando você tem um produto que ele é repetido várias vezes, que ele vai ser produzido em uma grande escala. Ele não quer, essa indústria cultural não quer uma pessoa consumindo, ela quer toda uma sociedade consumindo o produto dela. Segunda característica, ela utiliza os meios de comunicação de massa, TV, rádio, jornal e a internet. E usa para quê? Para propagar esse produto, para levar esse produto para o consumidor, onde ele embute essa propaganda a necessidade do consumidor ter aquele produto de tal marca. Essa indústria cultural, ela anula a tua individualidade e ela impõe em você um desejo coletivo, ou seja, toda uma sociedade consumindo aquele produto, cultura de consumo. Meu comportamento e a minha atitude vai ser de consumir aquele determinado produto. Essa indústria cultural também, ela vai fazer o quê? Gerenciar os teus desejos e as tuas necessidades. Como que ela faz isso? Com propaganda, com as marcas. Você deixa de ter necessidade de um tênis e você passa a ter necessidade de um tênis da marca X. Se a gente parar para pensar, essa indústria cultural, como uma das características dela, ela vai fazer o quê com o consumidor? Alienar, ou seja, capacidade crítica desse consumidor pensar, eu posso comprar, eu posso pagar por esse produto agora, se torna nulo, porque o objetivo dela é o tal do consumo global. Esse consumidor tem que consumir esse produto, essa marca, para levar o lucro para essa indústria cultural. E agora vamos analisar as nossas questões para a gente ficar com a indústria cultural bem firme na cabeça. Vamos lá! A nossa primeira questão, ela diz o seguinte, ela tem dois textos. O primeiro texto diz: tanto técnica quanto economicamente, a publicidade e a indústria cultural se confundem. Tanto lá como cá, a mesma coisa aparece em inúmeros lugares. E a repetição mecânica do mesmo produto cultural já é a repetição do mesmo slogan propagandístico. Lá como cá, sobre o imperativo da eficácia, a técnica converte-se em psicotécnica, em procedimentos de manipulação das pessoas. Vamos para o texto 2. Investida de um forte apelo à personalização e o autorreconhecimento socioafetivo, a atual forma publicitária produz essencialmente o desejo por consumo, em seu sentido mais amplo. É a própria sociedade que se dá a consumir através desse mundo de valores desejáveis. Se a gente parar para pensar, os dois textos, eles falam do quê? De publicidade, de propaganda. Eles estão falando do quê? Dessa ferramenta, meio de comunicação de massa a serviço dessa indústria para fazer com que eu, consumidor, tenha necessidade, ao ver aquela propaganda, de comprar aquele produto. Vamos analisar e ver o que as opções pedem. Leia os dois textos e marque a opção que aborda o questionamento de ambos. Letra A.
A ineficácia das estratégias de marketing, os dois textos não abordam ineficácia, muito pelo contrário, o marketing, a publicidade, ele tem que ser 100% eficaz. Letra B, a capacidade de produção artesanal, nem o texto 1 e nem o texto 2 fala de produção artesanal, desconsidera essa opção. Opção C, a potencialidade das pequenas empresas. Se a gente parar para pensar, não só a pequena empresa, como a empresa de médio e grande porte, elas precisam ter essa potencialidade, mas ainda assim, tanto o texto 1 quanto o texto 2 não aborda essa potencialidade dessas empresas. Letra D, a autonomia dos processos criativos, por mais que a indústria tenha que ser criativa para chegar até o consumidor, ainda assim o texto 1 e 2 não fala dessa criatividade. E a letra E diz a liberdade de escolha do indivíduo. Ponto. X é essa questão. Por quê? Porque o texto 1 e o 2 eles vão falar do quê? Da propaganda, da publicidade, do slogan, fazendo com que eu sinta a necessidade de comprar aquele produto. A minha liberdade de escolha ela se torna nula, porque o meu objetivo vai ser somente de comprar aquele produto daquela marca, beleza? Vamos para a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, nós vamos ter aí uma questão que ela fala: observando as ideias dos pensadores da escola de Frankfurt, a indústria cultural tem como único objetivo a dependência e a eliminação dos homens. Ao deixar transparecer o mundo nos anúncios que divulga, ela seduz as massas para o consumo das mercadorias culturais, a fim de que se esqueçam da exploração que sofrem nas relações sociais de produção. Se a gente analisar, ela é uma questão em que ela vai falar sobre os dois intelectuais da escola de Frankfurt, a observação que eles faziam dessa indústria cultural, de como ela tinha esse papel de alienar o consumidor. Vamos lá, considerando o texto acima e segundo os pensadores da escola de Frankfurt, é correto afirmar que 1. A indústria cultural utiliza padrões que se repetem com o propósito de formar uma estética voltada ao consumismo e à alienação. Perfeito, primeira característica, padronização cultural, tema do CIS2. Quando eu falo de padronização cultural, nós estamos falando do quê? De um produto sendo criado em série, em grande quantidade para ser vendido, consumido, e o consumidor tem que ser alienado. A opção 1 está correta. Vamos para 2. A indústria cultural promove nos indivíduos uma pseudo-satisfação que impede o desenvolvimento da visão crítica. Certíssima, opção 2. Quando você fala dessa pseudo-satisfação, é mais ou menos assim: eu consumi o produto da marca X, eu tô feliz, eu tô alegre, vai me trazer status. Uma pseudo-felicidade, ou seja, a tua visão crítica, zero. Vamos para a opção 3. A indústria cultural faz dos indivíduos seu objeto, distanciando-se de uma autonomia consciente. Olha só, quando a gente fala dessa indústria cultural, é óbvio que ela quer que esse indivíduo se distancie dessa consciência. Ela não quer um indivíduo consciente, ela quer um indivíduo alienado. Então, a opção 3, ela está correta, porque ela fala dessa falta de consciência do indivíduo. Vamos para a opção 4. A indústria cultural cria necessidades próprias do sistema vigente, levando os indivíduos a praticar o consumo incessante. É fato, e ela cria essa necessidade como? Através dos meios de comunicação de massa, que propaga o produto, e eu, consumidor, assistindo aquela propaganda, eu começo, eu tenho necessidade desse produto. Ou seja, se a gente parar para analisar, opção 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Logo, dentre as opções, a gente vai marcar qual? A opção E é a nossa opção correta. Beleza? Tá claro? E agora vamos lá para a nossa próxima questão, que a gente está trabalhando o tema padronização cultural e consumo global. A indústria cultural pode ser abordada sobre o aspecto das funções exercidas por seu produto, a cultura de massa. Tais funções se resumem fundamentalmente às duas, das quais derivam ou para as quais convergem as demais. Para os adversários da indústria cultural, essa função seria a alienação. Inversamente, para os adeptos dessa indústria ou para os que a toleram, essa função central seria a mesma de toda a produção cultural, a revelação para o homem das significações suas e do mundo que o cerca. Os adversários da indústria cultural, ao acusarem-na de ser instrumento de alienação do homem, querem dizer que ela, ou seja,
Quando essa pessoa que é contra essa indústria cultural acusa a indústria, ela vai acusar ele de padronização cultural, alienação, de fazer uso das propagandas para embutir a necessidade do produto até você. Então vamos analisar as opções e vamos escolher a opção correta. Letra A. Leva o indivíduo a não pensar sobre si mesmo e sobre a totalidade do meio social em que vive, transformando-se em mero joguete, ou seja, em um simples produto alimentador do sistema que o envolve. Nossa, 100% correta a letra A, mas calma que a gente vai analisar as demais opções. Mas quando a gente fala desse indivíduo que diante da sua totalidade, enquanto pessoa, enquanto consumidor, ele se torna um joguete nas mãos dessa indústria cultural, isso é fato. Porque esse sistema capitalista, essa indústria cultural, ela quer isso, ela não quer um ser humano crítico, ela não quer um ser humano raciocinando. Eu não tenho que pensar, eu posso, eu quero, eu preciso, eu tenho somente que comprar o determinado produto, a determinada marca. A letra A está corretíssima, mas vamos analisar as demais. Letra B. Produz o maior dinamismo da cultura de massa, capaz de gerar efeitos sociais além dos previstos. Cultura de massa não causa dinamismo nenhum, muito pelo contrário, ela não quer um ser humano dinâmico, ela quer um ser humano alienado, com essa falta de consciência. Vamos para a letra C. Possibilita ao indivíduo não apenas o acesso à informação, mas também ao divertimento e ao lazer, fazendo com que ele deixe de lado suas responsabilidades e se preocupe apenas em aproveitar os bens que a vida lhe oferece. A opção está errada porque ela diz assim, acesso à informação. Não se tem acesso à informação, a indústria cultural não quer isso. Letra D. Torna o indivíduo mais consciente, dos problemas da realidade que o rodeia, possibilitando-lhe participar mais ativamente da vida em sociedade. Indivíduo consciente, muito pelo contrário, comprometimento da capacidade crítica é o que a indústria cultural quer. Ela não quer tu pensando, eu posso, eu preciso, você tem que comprar esse produto. Vamos para a letra E. Possibilita ao indivíduo acesso a uma grande quantidade de informações, de modo que ele passa a ter uma melhor compreensão dele próprio e do meio em que vive. Opção errada. Quando a gente fala da indústria cultural, ela não quer esse indivíduo com uma grande quantidade de informação, ela quer cada vez mais esse indivíduo alienado. Logo, nós temos aí como opção correta o quê? A letra A, que a letra A ela fala exatamente de todas as características que essa indústria cultural quer. Padronizar a sociedade, um indivíduo alienado, beleza? E agora nós temos a presença do nosso querido aluno Gui. Diga lá, Gui, qual é a sua dúvida, querido? Professora Bibi, então, de acordo com a indústria cultural, a cultura de massa elimina a essência das expressões culturais? Exatamente isso, Gui. Se a gente parar para analisar, a indústria cultural, ela é indústria, ela é empresa, ela é uma marca. Qual é o objetivo dela? Lucrar com a venda desse produto. E o que ela faz? Esse produto que até então tinha um contexto artístico, tinha cultura, ele deixa de ser artístico e ele passa a ser uma mercadoria. Mercadoria essa que vai ser produzida em grande escala, repetitiva, para ela abarcar o maior número de consumidores, fazendo com que a gente tenha aí uma padronização cultural onde todo mundo consumindo, todo mundo comprando a marca X, levando lucro para essa indústria cultural que vai ter zero capacidade artística nesse produto, porque agora ele é uma mercadoria. Beleza, Gui? Gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês e na nossa aula de hoje nós vimos padronização cultural e consumo global. Não esqueçam de seguir o Preveste UEA nas redes sociais e foco na tua aprovação. Um beijo da professora Bianca Rocha, de Sociologia.